Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça que nós cantamos agora e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Semana passada nós vimos os versos 8 a 11 e agora vamos ver dos versos 12 a 17, um texto onde o apóstolo Paulo fala como essa graça de Deus o alcançou de forma poderosa e transformadora. A palavra de Deus diz o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Cristo Jesus a sua completa longanimidade ou paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, irmãos, rogando a iluminação do Espírito sobre a nossa vida. Deus bendito, nós somos gratos. Gratos porque estamos aqui tão somente pela graça do Senhor. Essa graça que tem nos sustentado também ao longo de toda a nossa caminhada. E nesse momento nós, mais uma vez, dependemos da graça do Senhor. E rogamos que o Teu Espírito, que é vivo, que inspirou esse livro, que ele fale aos nossos corações, de forma poderosa, transformadora, desafiadora, confortadora nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que significa a graça de Deus? Por que esse conceito é tão fundamental na nossa vida cristã? Qual a importância prática dessa palavra para você? Será que, de fato, essa palavra é a palavra que tem definido a sua própria vida? Graça. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos como o apóstolo Paulo agradece a Deus, porque ele obteve a misericórdia desse Deus e foi salvo por algo que ele chama aqui de uma graça abundante ou superabundante. E Paulo, então, nesse texto, reconhece que essa grande mudança que Deus fez na vida dele serviu como um modelo, como um protótipo para aqueles que vão herdar a salvação, mostrando que ninguém é inalcançável pela graça de Deus. E é por isso que Paulo, então, expressa como um testemunho pessoal aquilo que Deus fez na sua vida. Mas vamos entender rapidamente o contexto aqui para entendermos o texto em si. Nós vimos que Paulo havia deixado Timóteo lá em Éfeso para tratar dos falsos mestres, pessoas que se diziam cristãs, mas que estavam ensinando uma terrível falsa doutrina, que tinham vários aspectos relacionados a uma interpretação errada da lei. Paulo, então, nos versos anteriores que nós vimos, diz que a lei é boa se alguém sabe usá-la de uma forma legítima. Aqueles mestres da lei, eles tinham muita dificuldade em entender como a lei do Antigo Testamento continua na Nova Aliança. Os aspectos de continuidade e descontinuidade. Eles não entendiam isso, como muitos crentes não entendem hoje.
Há muitos movimentos dispensacionalistas, antinomianos, onde as pessoas não entendem a importância da lei na nova aliança. Se você não entende, você, de alguma forma, não compreende muitos aspectos do Evangelho, se você não sabe o papel da lei na nova aliança. E Paulo, então, vai, obviamente, refutar aqueles falsos mestres que se consideravam mestres da lei sem conhecer absolutamente nada. Eles eram completamente ignorantes com respeito ao papel da lei na nova aliança. Mas um outro problema desses falsos mestres não era apenas o papel da lei, era o papel da graça. Eles enfatizavam tanto a lei, e aparentemente era um grupo aqui que nós chamamos de judaizantes, que achavam que os cristãos da nova aliança precisavam se circuncidar e guardar vários aspectos da lei cerimonial do Antigo Testamento que haviam sido terminadas, cessadas em Cristo. E de alguma forma eles diziam, olha, se vocês de fato não guardarem esses aspectos, vocês não são verdadeiramente cristãos. Ou seja, eles desenvolviam uma espécie de salvação por obras. E é por isso que Paulo, então, vai falar de forma maravilhosa sobre a graça de Deus. Uma graça que não era um conceito etéreo na vida dele, uma graça que o alcançou, que o transformou. E é por isso, então, que ele agora fala sobre graça. Então, esse testemunho pessoal aí do versículo 12 a 17 não está fora do contexto. Está profundamente relacionado ao problema dos falsos mestres, a graça. Então, aqui no versículo 12 a 17, nós temos um momento que nós chamamos um momento de ação de graças. É o testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Paulo geralmente fazia muito isso em suas cartas. Ele tem a saudação inicial e geralmente ele fazia um momento de ações de graças. Mas no geral, se você comparar com outras cartas, esse momento de ações de graças era em relação aos ouvintes, o que não ocorre aqui. Geralmente nas cartas mais problemáticas, como Gálatas, como aqui na carta de 1 Timóteo, Paulo, então, vai direto ao assunto, nós vimos isso no versículo 3 a 7, não há esse momento de ação de graças em relação aos ouvintes, mas há um momento de ação de graças em relação ao que Deus fez na vida dele, que é profundamente intencional. Então, aqui no versículo 12 a 17, o que nós temos é uma atitude de ação de graças, que é profundamente contrastante. Paulo havia sido designado, no final do versículo 11, quando ele fala a respeito do papel da lei em relação ao Evangelho, no versículo 11 ele diz assim, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Eu fui encarregado para pregar esse Evangelho, o Evangelho da graça. E agora então ele começa a descrever o que é que esse Evangelho fez na vida dele, como é que ele conheceu esse Evangelho da graça. Ele era um judeu, era um conhecedor da lei, é alguém que se descreve aqui como alguém blasfemo, incrédulo, ignorante. E agora, pela graça de Deus, ele foi transformado e se torna não apenas um cristão, mas um apóstolo, alguém encarregado de anunciar esse Evangelho da graça, que, obviamente, tem o papel da lei de uma forma correta. Então, o que é que nós estamos lendo aqui? O gênero de um texto é muito importante, nós sabemos o que é que nós estamos lendo. Nós estamos lendo uma carta, e do versículo 12 a 17 nós temos esse momento de ação de graças pessoal, é um testemunho pessoal. Agora vamos olhar a estrutura do texto. A estrutura é o fluxo de pensamento. Isso é muito importante para nós entendermos o que Paulo está dizendo. Então, o versículo 12, observe comigo, começa com um momento de ação de graças, que é seguido nos versículos 13 a 14, com uma explicação de como essa misericórdia, essa graça superabundante transformou a vida dele. Ele então vai explicar como é que essa misericórdia, essa graça mudaram a vida dele. No versículo 15, nós vamos ter uma solene afirmação da palavra fiel, que alcança pecadores, sendo Paulo o principal. Várias e várias vezes nas pastorais, nós vamos encontrar essa expressão, fiel é a palavra. Geralmente Paulo usa isso para fazer afirmações solenes, profundas, importantes. Então o versículo 15 é essa afirmação solene sobre a palavra fiel que o alcançou. Você vai observar isso. E logo em seguida, no versículo 16, ele explica o propósito dessa misericórdia.
Qual era o propósito disso? A palavra para quê, na língua grega, aponta exatamente isso. Qual era o propósito dessa misericórdia? Por que é que Deus fez isso? Escolheu Paulo. E ele vai dizer que Deus tinha um propósito, era mostrar a paciência de Deus, como Deus é paciente com alguém, como foi com Paulo. E isso ia servir de modelo para outras pessoas que também Deus é paciente, que Deus no tempo certo há de salvar. E no final, Paulo vai terminar com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um momento de louvor, de glorificação a Deus. É um arrobo de louvor, de exaltação a Deus. Ele reconhece que a sua fé, tudo que ocorreu na sua vida é tão somente graças a Deus. Então aqui nós temos um testemunho pessoal, e essa é a ideia central do texto, de Paulo, a respeito dessa graça salvadora de Deus em sua vida. E desse comissionamento, ou seja, Deus não apenas o salvou, mas o comissionou para o serviço do Evangelho. E de alguma forma, o fato de Paulo estar pregando esse Evangelho da graça, ele mesmo era o modelo dessa graça. Não era uma mensagem vazia. Paulo era o próprio exemplo de alguém que foi alcançado pela graça. A mensagem da graça se confundia com a própria vida dele. Então, qual é a ideia principal? E também será o tema do sermão. Bom, aqui nessa manhã nós vamos meditar sobre a anatomia da graça superabundante. Anatomia, ou seja, a forma, a estrutura. Então, essa é a ideia principal. Paulo está mostrando essa anatomia dessa graça superabundante. Da blasfêmia à doxologia. E aqui ele vai mostrar como Cristo pega um homem blasfemo e incrédulo, e ele então vai retratar esse processo profundo de mudança até chegar nessa doxologia, em alguém que vive para glorificar a Deus. Então essa é a ideia principal que será o tema do sermão. Anatomia da graça superabundante, da blasfêmia à doxologia. E aqui nós vemos 4 ideias, como nós vimos no texto, pelo fluxo do pensamento. Primeiro, versículo 2 a 14, a gratidão a Jesus pelo ministério e graça a um blasfemo pecador. É a primeira ideia. A gratidão a Jesus pelo ministério e graça a um blasfemo pecador. 12 e 14. Segundo, a afirmação solene do Evangelho e a humildade do principal pecador. Versículo 15, essa afirmação solene. E ele vai mostrar a sua humildade, se considerando como o principal pecador. Terceiro, versículo 16, a explicação do propósito pedagógico da salvação, como modelo para pecadores. Ou seja, aquela forma de salvar Paulo era pedagógica para os demais pecadores. Então, a explicação do propósito pedagógico da salvação como modelo para pecadores. 16, e em último lugar, a exclamação doxológica inevitável de um pecador redimido. Que nós temos essa doxologia no versículo 17, a exclamação doxológica inevitável de um pecador redimido. Então são essas 4 ideias. Agora vamos analisar o texto verso por verso. Veja como Paulo começa. Literalmente o texto grego diz assim: eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão. Verbo ter. Eu tenho gratidão. Então ele começa de uma forma profundamente pessoal. Eu sou grato a Deus, eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão, eu sou grato, e obviamente ele vai dizer o porquê. Por que que Paulo então está grato a Deus? Ele olha para a sua vida, olha para o seu ministério, olha para as suas lutas, e ele diz assim: eu sou grato, eu tenho gratidão. E essa gratidão que ele tem é, obviamente, para com Jesus. Eu tenho gratidão para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que Paulo inclui, ele não compreende que a fé cristã o leva a um isolacionismo. Jesus é o nosso Senhor, eu tenho gratidão. Mas é uma palavra que Paulo vai usar aí que é importante no versículo 12. Ele mostra que Cristo capacitou e o comissionou, alguém que era indigno. A palavra que você está vendo aí é: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Aquele que me fortaleceu. E a palavra grega que Paulo usa aqui para fortalecer, literalmente, essa tradução não é boa, né, devido ao contexto progressista dos nossos dias, mas literalmente é aquele que me apoderou.
aquele que me capacitou. Eu sou grato a Deus, aquele que me capacitou, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo entendia a sua vida, o seu ministério, não como sendo uma habilidade sua, o poder, a capacidade, nada vinha dele. Quem o sustentava era Cristo. O seu ministério não se sustentava em sua inteligência, em sua educação, em sua personalidade, em sua verborragia, em seus aspectos retóricos. Não. Todo o seu ministério se sustentava em Cristo que o capacitava. Aquele que chamou era aquele que havia capacitado. Cristo mesmo fornece a força necessária para Paulo. Paulo nunca vai dizer, eu fui suficiente para o ministério. Eu tinha competência para fazer isso. Não, eu sou grato àquele que me capacitou, Cristo Jesus. Ele sabia que tudo que ele era, tudo que ele havia se tornado, havia sido graças ao seu Senhor Jesus Cristo. Hoje Jesus era o seu Senhor. Mas além de o capacitar e o habilitar em todos os aspectos, ele continua apontando Cristo como sendo aquele que o comissiona, ou seja, que o chama para uma missão. Veja o restante do versículo, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso não significa que Paulo aqui entendia que Cristo olhou para ele e diz assim, bom, ele é uma pessoa muito boa, e Cristo então o considerou fiel. Obviamente não é essa a ideia, porque logo à frente ele vai dizer que antes de conhecer a Cristo ele era um blasfemo, perseguidor e insolente. Não foi que Cristo observou em Paulo alguma fidelidade natural, não. A fidelidade não era a causa meritória da graça, era o resultado, ou seja, Cristo salvou e agora então o considera fiel. Chama um pecador infiel, alguém que era incrédulo, que não tinha fé. E aqui é interessante, porque essa palavra que ele usa no final do versículo 13, incredulidade, vem a ideia de alguém sem fé. Mas Deus agora, Cristo, chama ele e o considera fiel, alguém que era insolente. Cristo dá uma grande responsabilidade. E qual era? Veja o final do versículo 12. Designando-me para o ministério, ou seja, me apontando, me colocando ali no ministério, no serviço. A palavra ministério, aqui é de onde vem a palavra diaconia, serviço. Deus então o designa Paulo para esse ministério, para servir. Geralmente nós ouvimos a palavra ministro e achamos que isso é um título de posição, de honra, de glória. Um ministério. Mas literalmente a palavra significa isso na língua grega. Serviço. E Paulo entendia que o ministério não é uma espécie de troféu concedido aos melhores. É uma responsabilidade que Cristo confia a pecadores transformados, agraciados, capacitados, que agora eles mesmos, porque foram alcançados por essa graça, podem falar aos outros a respeito dessa graça. Esse é o ministério. Pessoas que foram transformadas, agora sabem a responsabilidade desse ministério. E logo em seguida, no versículo 13, ele começa então a descrever quem ele era antes do ministério, antes de ser capacitado por Cristo. Quem era o apóstolo Paulo? Observe que Paulo nunca minimiza o seu passado. Ele não diz, bom, eu não era tão ruim assim, tinha gente pior do que eu. Não. Veja o que ele diz. A mim, que noutro tempo, ele vai usar 3 palavras para descrever o que ele era. Blasfemo, perseguidor e insolente. Um blasfemo porque ele falava e agia contra Cristo. Lá em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava ali consentindo, ainda um jovem. E ele vai crescendo, e o seu ódio pelos cristãos vai crescendo junto. Ele assolava as igrejas, ele odiava os cristãos. Ele pede cartas para ir a Damasco,
Mas é ali em Damasco onde tudo muda, onde Cristo aparece a ele. Mas antes ele era um blasfemo, ele falava e agia contra Cristo. Ele era um perseguidor, ele perseguia violentamente a igreja. Ele era também, como ele se descreve aqui, um insolente, alguém arrogante, abusivo. Esse era o apóstolo Paulo. Eu era tudo isso. Esse era o que eu era. Sem filtros. Essa é a vida de alguém que não conhece a Deus. E toda pessoa que não conhece a Cristo, em algum grau, ele é exatamente isso. Lá no fundo do seu coração. Ele fala mal de Cristo, ele é um blasfemo. Ele odeia a igreja de Cristo, odeia os cristãos. Ele é insolente, ele acha que ele tem a verdade. E é exatamente isso que Paulo era. Ele não suaviza o seu pecado para proteger a sua reputação. E por que Paulo faz isso? Porque quanto mais você compreende a graça de Deus, você mais compreende o seu lugar dentro dessa graça. É exatamente essa a lógica do apóstolo Paulo. E é por isso que ele vai usar uma palavra importante aí, bem contrastante na língua grega. Quando ele diz assim, mas, eu era tudo isso, mas obtive misericórdia. Aqui nós vemos esse grande contraste. Mas teve a misericórdia, eu tive misericórdia. Que é uma única palavra no grego, mas precisa exatamente desse complemento. Ter misericórdia, obter misericórdia. E o que é misericórdia? É o fato de Deus, a palavra em si na língua grega significa literalmente dar aos necessitados algo por um ato de bondade, de generosidade. É você dar alguma coisa a alguém, ou preocupar-se profundamente com alguém necessitado, ter uma atitude de compaixão. Mas nós podemos dizer que misericórdia aqui é que Paulo não recebe o que ele merece. Deus não dá o que Paulo merece. O que pecadores merecem é a condenação, é serem deixados em seu estado. Mas Deus olha para aquele estado miserável e tem misericórdia. A própria palavra em língua portuguesa já é bem comunicativa, né? Mis, de miséria, córdia, coração. Deus, então, coloca o coração, os seus olhos naquela vida miserável e olha para Paulo. Veja que o verbo está na voz passiva. É Paulo que obtém, Paulo é o receptor, Deus foi o agente. Não foi Paulo que iniciou a sua reconciliação com Cristo. Esse é o grande problema do arminianismo. É por isso que o arminianismo nunca vai chegar ao fundo da ideia da misericórdia e da graça, porque é sempre o homem contribuindo. A salvação é sempre sinergista. Você faz alguma coisa, então você conquista a salvação, então depois você perde a salvação. Mas veja esse passivo divino. Eu obtive a misericórdia, é Deus. Enquanto caminhava ali em Damasco, Jesus apareceu. Vocês acham que quantas pessoas como Paulo existiam naquela época? Quantos judeus e fariseus insolentes que odiavam a Cristo e os cristãos? Quantos? Inúmeros. Mas a quantos Jesus apareceu? A quantos Jesus escolheu? A quantos Jesus se revelou? Bom, um deles foi Paulo, a muitos poucos. E por quê? Isso é graça, isso é eleição, isso é escolha soberana. E ele sabia disso. Eu obtive a misericórdia, foi Deus. A salvação não começou em Paulo procurando por Jesus. Ele nunca procurou. Um pecador nunca procura Jesus. Porque como Paulo diz em Efésios 2, ele está morto em delitos e pecados. E o morto não tem vida própria, o morto não busca, o morto não faz nada. Paulo diz isso em Efésios 2:1. É por isso que em muitas igrejas, onde existe esse sistema de apelo, você está apelando a um morto fazer alguma coisa que ele não pode fazer. E muitas pessoas então levantam as mãos e acham que porque levantaram as mãos, simplesmente agora elas são cristãs.
Mas a verdadeira obra é uma obra que Deus faz no coração do homem. Deus tem misericórdia. Quando você está falando para um pecador a respeito do Evangelho, você literalmente está falando para as paredes. Nada vai acontecer. Mas na hora que o Espírito Santo transforma um pecador, perfura a parede, a dureza dele, essa santa broca do Espírito, como John Flavel dizia, na pregação e no anúncio do Evangelho existe a voz dentro da voz. Essa voz, essa chamada eficaz do Espírito. Aí sim há salvação. Aí Deus mostra misericórdia. E aí realmente vai haver salvação. Vai haver uma mudança profunda na vida dessa pessoa. É por isso que nós temos, irmãos, hoje inúmeras pessoas que levantaram as mãos, que estão frequentando igrejas, mas que nunca nasceram de novo. Eu não estou dizendo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não tenha feito com que uma prática errada, e você achava realmente que levantando a mão seria salvo. Talvez alguns aqui que experimentaram isso, mas não foi foi a obra do Espírito no seu coração, que transformou você naquele dia. O erro foi alguém mandar você levantar a mão. Não há nenhum exemplo nas Escrituras, nenhum, do decisionismo. Você não vai ver Cristo fazendo isso, os apóstolos não fizeram isso. Isso foi criado lá no século XVIII por um homem que era pior do que arminiano, era um pelagiano. Ele então criou, Charles Finney, a ideia de você fazer campanhas evangelísticas, e ele então criou uma espécie de banquinho, onde as pessoas deveriam então ser direcionadas, apeladas para escolher por Cristo. Mas isso nunca existiu na história da igreja. Mais de 1.700 anos a igreja nunca soube o que era isso. E aqui nós vemos o próprio Paulo reconhecendo, Deus teve misericórdia. E ele vai continuar dizendo no versículo 13, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ou seja, ele está retratando o que ele era. Isso não significa que ele fosse inocente e ele merecesse a misericórdia. Não, ele havia acabado de dizer que era blasfemo, perseguidor. O fato de alguém ser ignorante em relação ao Evangelho não remove a culpa. Mas ele descreve aqui o seu estado de cegueira. A misericórdia não lhe foi concedida porque sua incredulidade era desculpável. Não, mas porque Deus era misericordioso, foi misericordioso. Deus teve misericórdia. E Paulo, então, agora vai descrever em uma forma bastante vívida o que é que essa misericórdia fez na vida dele. No versículo seguinte, 14, quando ele diz assim, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu era um perseguidor, blasfemo, insolente, ignorante, incrédulo, mas transbordou, porém, a graça de Deus. Essa palavra que Paulo usa aqui na língua grega, literalmente, pode ser traduzida por superabundar. Geralmente, quando você, por exemplo, você está enchendo um copo, você diz assim, esse copo transbordou, ele vazou, derramou, e você vai lá no bebedouro e desliga. Mas a palavra que Paulo usa aqui é mais do que uma coisa que é abundante, é superabundante. É você colocar o copo e deixar o seu bebedouro ligado, imagine isso durante a semana inteira, e vai derramar água por todo o lugar da sua casa. E você diz assim, a água superabundou. E ele diz que esse foi o ponto transformador na sua vida. Essa graça foi abundante, mas não abundante, foi superabundante, além de qualquer expectativa. A graça de Deus superabundou. Para um grande pecador é preciso, meus irmãos, uma graça superabundante. Mas o que é graça? O que é a graça? Bom,
A palavra em si, na língua grega, ela tem vários significados. Graça em si, ela era usada de várias formas. Pode ser uma qualidade ou atratividade, cativante, que desperta uma reação favorável, uma atitude de gentileza de alguém. Pode ser uma aplicação prática de boa vontade, um sinal de favor. Essa pessoa agiu com graça. Pode ser um efeito excepcional produzido pela generosidade, um favor, uma graça que um rei dava a alguém. Mas essa palavra também tinha o significado, e é esse aqui, de uma disposição benevolente em relação a alguém que não merece. Então a graça é você demonstrar essa bondade para alguém que é completamente imerecedor. E é exatamente isso que Paulo compreende. Essa graça superabundou para alguém que não merecia, e Deus então lhe dá esse presente, um presente glorioso, um favor que ele não merece. Mas não é um pequeno favor, é um favor muito grande, enorme, superabundante. A graça. E o que é a história da redenção nas Escrituras, meus irmãos? A história da redenção é a história da graça. É assim que Pedro, aliás, descreve, ele chama Deus o Deus de toda graça, 1 Pedro 5,10. O Espírito Santo é chamado em Hebreus 10:29, o Espírito da graça. Em Atos 15:11, nós aprendemos que toda a nossa esperança se apoia na graça do Senhor Jesus Cristo. Essa mesma graça que sustenta Paulo em momentos difíceis, quando Deus diz, a minha graça te basta. O Evangelho, a graça é tão fundamental e está tão interligada ao conceito do Evangelho, que em Atos 20:24, o Evangelho é chamado o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, só que muita gente esquece o restante do versículo. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é você que dá o primeiro passo em relação a Cristo. É Deus que te dá essa fé salvadora, que te dá essa graça, que olhou para você, se você é um crente verdadeiro, em um estado deplorável, e ele então teve graça, a graça dele transbordou sobre a sua vida. A graça é um conceito tão importante para os primeiros apóstolos e os escritores do Novo Testamento, que eles transformaram a própria forma de escrever. Geralmente, quando você escrevia uma carta para outro, no início você dizia assim, salve. Mas agora, quando eles escrevem, como é que eles saudam? A graça e paz. A graça. E quando eles terminam as cartas, no geral do Novo Testamento, a graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao invés de dizer adeus, como era muito comum no final daquelas cartas romanas, a graça está no início, no meio, no fim. Preste atenção. O uso abundante dessa palavra, graça. E Paulo, então, ele vai usar, meus irmãos, uma linguagem muito poderosa para se referir a si mesmo, que é a linguagem do contraste. Ele olha para si e se vê como o principal dos pecadores. Ele sempre se coloca muito abaixo. E ele, por outro lado, coloca a graça de Deus muito acima. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, no versículo 15, que nós vamos explicar agora, quando ele diz que é o principal dos pecadores. Nós vamos encontrar, por exemplo, na carta que ele escreve aos Efésios, se você observar no capítulo 3, no versículo 8, quando ele vai descrever a si mesmo, ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos. Eu já expliquei esse versículo uma vez.
Paulo, de alguma forma, cria uma palavra grega que nem existia. Ele cria um superlativo, uma tradução literal seria menoríssimo. Então Paulo diz assim, eu sou o menoríssimo de todos os santos. Vocês conhecem alguém menor entre os crentes, mais pecador? Não, eu sou o principal. Eu sou o mais indigno. Eu sou o menor de todos. Aliás, menor é uma palavra que não é suficiente. Eu preciso de uma coisa menor do que menor. Eu preciso de um menoríssimo. E a graça? A graça. A graça abundante? Não, é pequeno demais. Eu preciso de uma coisa maior. A graça é superabundante. Essa é uma linguagem poderosa, irmãos, do contraste que nós temos perdido em nossa vida. A graça de Deus, ela é poderosa. E ele aqui vai dizer que embora o seu pecado fosse grande, a graça de Cristo foi maior. A sua culpa era profunda, mas a misericórdia de Cristo foi mais profunda. A sua miséria era profunda, mas a misericórdia foi mais profunda. O seu pecado era profundo, mas a graça foi mais profunda. Paulo multiplicou perseguição e ódio, e Cristo superabundou em graça. E essa graça veio com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça abriu os olhos para ver a verdadeira fé e o amor de Cristo. O amor de Deus em dar o seu Filho. E aqui, Cristo não apenas removeu a culpa de Paulo, mas produziu o que não existia nele antes. Um blasfemo recebeu fé. O perseguidor recebeu amor. O inimigo tornou-se servo. Isso é a graça de Deus. Essa graça que é transformadora. Paulo compreendia isso. E é por isso que logo em seguida ele vai fazer no versículo 15 essa afirmação solene. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra. Aqui ele está mostrando de alguma forma o cerne do Evangelho. Essa expressão, pistos ou logos, ou seja, fiel é a palavra, vai ocorrer várias vezes aqui nas pastorais. E geralmente Paulo usa essa expressão para fazer uma afirmação solene, algo importante, algo central, algo que ele não quer que os seus leitores, ouvintes esqueçam. Vocês não podem esquecer isso. Então, depois de narrar sua experiência, ele anuncia a verdade que vai explicar a sua experiência. O que é que explica essa experiência? É que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, a salvação está fundamentada não nas emoções de Paulo, nem na singularidade da sua experiência, mas no Evangelho. E qual é a centralidade desse Evangelho? Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. É isso que Paulo queria que eles lembrassem. Graça é isso. É quando você não esquece isso, o cerne. Jesus veio salvar pecadores. Mas você não vai esquecer do restante. Eu sou o principal. Eu sou o principal. E a palavra que Paulo usa aqui na língua grega, ou dos quais, literalmente, eu sou o principal, a palavra aqui para principal é protos, proeminente, mais conhecido, pior de todos. O Evangelho é isso. Cristo veio salvar pecadores. Você diz assim, mas não tem ninguém pior do que eu. E se você, e aqui eu estou falando de uma forma
uma licença poética. Obviamente nós vamos ter a oportunidade de encontrar Paulo no céu. Você diz assim, não, Paulo, eu sou pior do que você. Você nunca me conheceu. E Paulo diz, não, eu sou o pior. Ninguém, irmãos, que conhece o Evangelho, deixa de ter sentimento. E aqui a verdade é muito simples desse verso. O sujeito da salvação é Cristo, é Ele que vê o mundo. Essa salvação começa lá no conselho de Deus, eterno. Não apenas decidindo criar o mundo, mas estabelecendo que os homens cairão e que Cristo viria salvar um povo. É um movimento profundamente monergista, ou seja, parte de Deus, o movimento é do céu para a terra. É Cristo que vem salvar. Cristo não veio apenas ensinar princípios morais aos homens. A missão dele é salvar pecadores. Salvar. E essa salvação exigia sua encarnação, obediência, morte substitutiva, sepultamento, ressurreição, ascensão, intercessão. A mensagem do Evangelho é muito simples. Pecadores não podem salvarem-se a si mesmos. Eu e você, nós não podemos resolver o nosso problema do pecado. Nós somos máquinas defeituosas, que não temos soluções em nós mesmos. Nós não encontramos soluções em nós mesmos com técnicas, com reconfiguração mental, com autoajuda, com eventos que prometem transformar você em 2, 3 dias. Isso não é assim. A graça de Deus opera transformando um pecador, e quando o Espírito então transforma esse pecador, ele vai continuar transformando esse pecador ao longo de toda a sua vida. Porque a cada dia você se vê o pior e mais carente da graça, e você vive pela graça. O objeto da salvação é muito simples: pecadores, culpados, indignos. Mas o Evangelho ele não atua até humilhar o homem, até colocá-lo no pó, até você se ver o principal, até você se ver completamente desesperado, até você dizer assim, eu não posso me relacionar e servir a um Deus tão santo. Mas existe alguém, apesar de todo o meu pecado, existe alguém que eu encontro uma graça que é maior do que eu podia imaginar. Ele era o principal. Isso significa que Paulo está negando a operação na vida dele? Não. É claro que ele sabia que ele era agora salvo. Mas vocês prestaram atenção na linguagem do apóstolo Paulo? Olhe de novo para a sua Bíblia e veja essa frase. Ele não diz assim, eu era o principal. Observaram isso? Olha, eu era um pecador e Cristo mudou a minha vida. Teve um dia, eu era o principal. Ele diz o quê? O que é que ele diz? Eu sou. Eu sou o principal. Eu sou o principal. Ele jamais perdeu a consciência da gravidade do seu pecado, do que ele era, das suas lutas interiores, mesmo obtendo a misericórdia, mesmo experimentando a graça de Deus. E isso, meus irmãos, é o ponto da maturidade cristã. A maturidade cristã não produz uma consciência cada vez menor da graça, não. Quanto mais o crente conhece a santidade de Deus, quanto mais você conhece o Evangelho, você vai percebendo a seriedade do seu pecado, e você sabe da necessidade da obra e da graça de Cristo em sua vida. Você não está competindo com outros pecadores. Você não diz, olha, eu analisei todo mundo e eu sou o pior. Mas você analisa o seu próprio coração. Você olha para dentro de si.
Você vê as suas falhas, as suas mazelas, a sua luta contra o pecado, o senso muitas vezes de justiça, de querer ser melhor do que os outros, a hipocrisia. O fato de você muitas vezes estar na igreja aqui dia de domingo, mas na segunda e terça esquecer e quebrar a palavra de Deus, você diz, eu sou o principal e eu preciso dessa graça. Se não fosse a graça de Deus, Deus jamais olharia para um miserável como eu. Isso é graça. E mais uma vez, no versículo 16, ele vai explicar o propósito pedagógico dessa salvação. Ele vai repetir, mas obtive misericórdia. Mas por essa mesma razão, ele vai repetir a mesma ideia, só que o nosso tradutor vai traduzir um pouco diferente. Me foi concedida, mas eu obtive a misericórdia. Para que em mim, veja, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa paciência. Como Deus é paciente, salvando pecadores e se relacionando com pecadores principais como eu e você. É a misericórdia, a paciência. Mas a paciência de Deus, e aqui Paulo vai explicar, essa graça que era exemplificada, que transforma ele como principal, como ele se vê. O pecador principal pode também ser o pecador modelo. Parece um contrassenso, não é? Quando você se vê como principal pecador, aí sim você está pronto para ser o pecador modelo. O pecador modelo não é aquele que se vê melhor do que os outros, mas é aquele que entende que da mesma forma que a graça de Deus transformou você, e você vive baseado nessa graça, os outros vão ver esse seu reconhecimento da necessidade da graça, e eles também vão ser alcançados olhando para você por essa graça. Paulo vai dizer exatamente isso. Eu obtive misericórdia. Eu obtive misericórdia, mais uma vez. Para que, e aqui introduz a ideia de propósito, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa paciência. Veja, se Jesus teve paciência com alguém que o odiou tanto como Paulo, se Jesus teve o amor de buscar aquele homem que odiava tanto Jesus Cristo, lá no caminho de Damasco, e dizer, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Quando ele estava perseguindo e odiando os crentes, alguém que olha para Paulo com tanto amor, só alguém muito paciente, só alguém paciente para olhar para você e para mim, e nos salvar, e continuar nos amando, apesar das nossas falhas. A vida de Paulo tornou-se uma vitrine da paciência de Deus. Jesus suportou as blasfêmias dele, a hostilidade dele, a perseguição, a rebelião. Isso não significa que Cristo foi passivo e tolerante ao pecado. Lá em uma das narrativas, em Atos 26, onde Paulo vai acrescentar uma coisa que Cristo diz aí lá no caminho de Damasco, Cristo diz assim, por que você se recalcitrou contra os aguilhões? Ou seja, ele estava ouvindo o evangelho, o aguilhão literalmente é a ideia de ferrão. Ou seja, Cristo estava... Possivelmente aqueles cristãos estavam falando de Cristo e Paulo rejeitando, e aquilo ia tocando nele, ele ia rejeitando. Mas chegou um momento que não teve jeito. Cristo adiou o juízo, não porque aprovasse Paulo, mas porque tinha decidido mostrar na vida dele a riqueza da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. E agora ele é esse modelo. Isso significa que todo crente, Paulo está dizendo, todo crente vai ter uma conversão como ele, que Jesus vai aparecer. Não é isso que ele está dizendo. As pessoas, ele pregou o evangelho, essas pessoas foram salvas.
embora o seu apostolado, obviamente, foi singular, ele é um modelo no sentido de que a sua salvação vai apresentar, grave bem isso, um princípio permanente. Qual o princípio? Se Cristo salvou alguém como Paulo, não há nenhum pecador que seja impossível de ser alcançado. E é por isso que nós então pregamos o Evangelho para pessoas que nós achamos na nossa mente que nunca serão cristãos. Aquele seu colega de trabalho, aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquela pessoa que diz assim, esse odeia o cristianismo, esse nunca vai se converter. Eu não vou nem perder o meu tempo. Aí você lembra de Paulo. Você diz assim, não há ninguém que Deus não possa mudar. Não há ninguém que o Evangelho não possa transformar. E é por isso que ele diz, servisse eu de modelo a quantos hão de herdar a salvação. Paulo agora serve de um modelo, de paradigma. E é por isso que ele conclui então de forma doxológica. Veja que exclamação doxológica inevitável de um pecador redimido. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sempre quando Paulo pensa naquilo que Deus, que Cristo fez na sua vida, ele não para ali. Pode observar nas cartas dele. É preciso que haja um arrobo de glória a esse Deus que o amou, que o alcançou e que o amou tão profundamente em Cristo. Aqui Paulo começa, observou? Ele começa falando da sua história, o que Cristo fez na vida dele, mas ele não termina falando de si mesmo. É diferente do evangelho humanista, centrado nos homens, nos testemunhos que exaltam a própria pessoa. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O verdadeiro evangelho, ele sempre vai culminar para a glória de Deus. E é assim que ele termina. A lembrança da graça conduz ele inevitavelmente à doxologia. O que é doxologia? É uma atitude de louvor a Deus, de gratidão. E aqui nós aprendemos que a obra da salvação, a teologia, não é especulação fria. Quando alguém contempla a misericórdia, a graça de Deus, você é transformado. Há uma mudança para a adoração. Você olha para a sua vida, você diz, meu Deus, eu preciso adorar esse Deus. Todo domingo eu tenho que estar na igreja adorando. Quando eu contemplo que eu sou o principal pecador e essa graça me alcançou. E aqui ele diz o seguinte, veja como ele descreve a Deus. Assim ao Rei eterno. O Rei eterno. O Rei, uma tradução literal, dos séculos. Ao Rei dos séculos. Ao Deus que é, como ele descreve aqui, imortal, invisível, único. Invisível é aquele que transcende a criação, não pode ser reduzido a imagens produzidas pela imaginação humana. Ele é o Deus invisível, mas que na encarnação se mostra visível como um Deus homem, a segunda pessoa da Trindade. Que obviamente nós não devemos confundir com o Deus Pai. Mas ele também é o Deus único. Somente Ele salva, somente Ele recebe, é digno de receber glória. A esse Deus que é invisível, que é único, que é, como Ele diz, imortal, ou seja, incorruptível, não está sujeito a deterioração, mudança, morte. E é por isso que nós, e essa ideia de imortal está atrelada a essa promessa que Ele vai falar antes, quando Ele diz assim, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja, a vida eterna não é um conceito que nós temos em nós mesmos. Somente Deus é eterno por Ele mesmo. Mas agora em Cristo Jesus, a promessa de estarmos com Cristo e essa ressurreição gloriosa na vida de Cristo, nós vamos
experimentar essa realidade desse Deus que não morre para sempre, que não morre nunca, que não se decompõe com o tempo. E o que é que esse Deus merece? Ele termina: honra e glória. Honra e glória. Paulo diz assim: agora é por isso que eu dedico toda a minha vida para honrar esse Deus. Glória tem a ver literalmente com a ideia da radiância. É onde Deus mostra todos os seus atributos de forma completa: amor, bondade, ira, justiça, tudo está completo em Deus. Ele termina então com essa exaltação. Aqui é a exaltação de um pecador convertido. Essa é a essência da vida cristã, irmãos. Você não olha para você, você não é o centro, mas esse Deus, sua vida é profundamente doxológica. Muitas pessoas não entendem no culto por que a gente termina com doxologia, né? Qual a doxologia que nós cantamos nos nossos cultos? A Deus Supremo Benfeitor. Anjos e homens. E o restante diz o quê? A Deus o Filho, e a Deus o Pai, e a Deus o Espírito, glória dai. Não tem como você terminar um culto a não ser de forma doxológica. A esse Deus trino, nós entregamos e dedicamos a nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração. Essa é a razão, para quem não sabia. Uma das músicas mais belas em língua inglesa que eu já ouvi, que infelizmente ainda não teve uma letra e uma versão boa em língua portuguesa, é um hino chamado Amazing Grace, cujo título seria Graça Assombrosa. Esse hino foi composto por John Newton. John Newton era um marinheiro inglês e ele era um traficante de escravo que, em um momento de um grande naufrágio, de um perigo de naufrágio em sua embarcação, em meio ao desespero profundo, prestes a afundar, ele clama a Deus para que Deus tenha misericórdia dele. E Deus teve misericórdia de John Newton, salvou sua vida. Ele se tornou um pastor depois, e ele sempre lembrava do que foi a sua vida como um traficante de escravos, as coisas mais terríveis que ele havia feito. E para quem não sabe, John Newton, ele vai ser uma pessoa muito importante na luta contra a abolição da escravidão e contra o fim do tráfico negreiro. Ele será fundamental na sua luta, na sua influência na Inglaterra, que obviamente depois vai forçar o próprio Brasil a não continuar com o tráfico. E ele, juntamente com Wilberforce era um político inglês, e John Newton era o conselheiro de Wilberforce. E os dois oram e lutam a vida toda para a abolição do tráfico negreiro. Porque ele mesmo conhecia quão terrível era aquilo. E ele então compôs essa música, que eu acho linda a letra. Diz assim: assombrosa, ou uma tradição, maravilhosa graça. Quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui achado. Fui cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça que os meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça me apareceu na hora em que eu primeiro criei. Através de muitos perigos, lutas e armadilhas eu já passei. Foi a graça que me trouxe a salvo até aqui, e a graça me guiará para casa. O Senhor me prometeu o bem, sua palavra sustenta a minha esperança. Ele será meu escudo e minha porção, enquanto a vida durar. Veja, nessa música, ele percebe que essa graça assombrosa esteve lá no começo, quando Deus teve misericórdia dele como um ímpio terrível, um homem que tinha feito tantos males a outras pessoas através da escravidão. Ele percebia a sua graça no meio da sua vida, cada dia ele via essa graça de Deus, e ele percebia também essa graça que estava levando ele para a vida eterna. E quando nós chegarmos lá um dia com Cristo,
e você contemplar Jesus Cristo face a face, e você se vê diante daquela multidão de crentes de todas as épocas, você vai ter absoluta certeza que o que te levou ali foi uma única coisa. O que foi? Graça. Graça. Eu estou aqui por graça. Se não fosse a graça de Deus, eu não estava aqui. Então, esse texto nos ensina, meus irmãos, lições muito profundas. A nossa vida precisa ser uma vida de constante ação de graça. Aqueles que alcançam a graça de Deus, ou foram alcançados pela graça de Deus, continuamente eles reconhecem essa graça, eles são moldados em sua vida pela graça. E eles então evitam dois perigos. Primeiro, o perigo é você olhar demais o pecado e não olhar a graça. Há muitas pessoas que vão desenvolvendo esse senso de autocomiseração. Eu sou o pior pecador. Eu sou terrível. Eu não tenho jeito. Não tem como eu resolver isso. Isso não é evangelho. Isso é moralismo centrado em si. O evangelho não olha apenas o estado. O evangelho, você diz assim, de fato, mas existe uma graça transbordante. Uma graça que pode me mudar, que pode me ajudar. Então a salvação, meus irmãos, é pela graça, mas a santificação, a nossa caminhada diária precisa ser pela graça. E como é que essa graça é aumentada? Pedro diz em sua epístola que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu preciso crescer na graça. E como é que eu faço isso? Vivendo perto de Deus, dependendo da graça. Vivendo em oração, buscando os meios de graça, entendendo as dificuldades da vida, mas entendendo que as mudanças na nossa vida não ocorrem de forma natural e instantânea. A obra do Espírito é nos tornar parecidos com Cristo. E Ele vai fazendo isso constantemente pelo caminho da graça. E sabe quando você experimenta de fato essa graça? Quando você coloca a sua boca no pó. É quando diariamente você diz, Senhor, eu não consigo. Eu sou o principal. Tem misericórdia da minha vida. Os puritanos chamavam isso a prensa da alma que Deus nos coloca. Por um lado você vê as demandas, aquilo que a lei, que Deus ordena. E você então tenta ser o melhor cristão possível, e você falha, e você peca, e isso vai pressionando você, vai colocando você em uma espécie de uma prensa, entre o senso de dever e a sua incapacidade de obedecer perfeitamente a Deus. Então você clama e diz, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não vou conseguir por mim mesmo, eu sou o principal pecador. Eu preciso da Tua graça, me dá a Tua graça, Senhor. Me dá a Tua graça. E assim a sua vida cristã vai sendo construída aos pés de Cristo diariamente. É por isso que quando Paulo fala lá em Efésios, eu quero concluir lembrando isso, quando ele vai falar sobre a família, sobre o papel, o dever do homem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, a mulher ser submissa, o papel do pai. Antes de tudo isso, Paulo vai dizer assim, vocês precisam do enchimento do Espírito. Essas coisas, elas não acontecem na nossa vida naturalmente. Nós precisamos de uma influência mais profunda, que só o Espírito de Deus faz em nós. São essas transformações verdadeiras, diárias, profundas e constantes, até chegar naquele dia, onde nós seremos de fato completamente perfeitos, sem pecado. Até lá, a nossa caminhada precisa ser sempre confiando na graça. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos pela graça. Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque um dia a tua graça nos alcançou.
E se porventura existir alguém aqui nessa manhã que não foi alcançado por essa graça, Senhor, a minha oração é que o Senhor o alcance nessa manhã. E talvez tenha alguns cristãos que estão vivendo uma vida cristã tão medíocre que não compreendem a linguagem da graça. Que eles possam de fato serem quebrantados nessa manhã, para que pela graça do Senhor sejam moldados e diariamente transformados. Nos dá uma atitude de disciplina, autoexame, nos lembrando daquilo que Paulo diz a Timóteo mais à frente: exercita-te pessoalmente na piedade. Ajuda-nos a nunca esquecer que a vida cristã é um exercício diário e constante na piedade, dependente da graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.